Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ederson, estamos aqui com o professor Ali. É, o podcast de hoje, também chamado de Léo Podcast, é uma parceria do pmkb.com.br em apoio à PUC Minas, né? Nosso objetivo primário é levar conhecimento às pessoas e também aproveitar para dar publicidade aos cursos de engenharia, MBA em engenharia da PUC Minas. Ao longo do ano, na qualidade de coordenador, a gente acaba promovendo diferentes eventos, diferentes workshops, e esse é um importante workshop promovido pelo MBA de montagens industriais, né? Nós acreditamos que é um curso pujante e ele tem um efeito positivo com o desenvolvimento econômico. Mas nem tudo são flores. Você fazer uma gestão de projetos em montagens industriais, ele é muito mais complexo do que se imagina, né? E existe uma série de situações, inclusive supervenientes, que podem sujeitar o sucesso daquele projeto ali. Então, a gente está convidando o professor Ali, ele é um professor já do nosso MBA de Capital Project, de Orçamento e BI. Nós estamos trazendo ele para dar essa palestra para a gente, né, para o curso de montagens industriais aí. Eu vou só falar um pouco, o currículo é muito grande, né, professor? Vou falar Muito, um professor. pouquinho do seu currículo aqui, né? Professor, ele é graduado em tecnologia mecânica e também em engenharia mecânica e engenharia de produção. A pós-graduação aqui é tanta pós-graduação, engenharia do trabalho, avaliações e perícias, gestão de projetos, gestão empresarial, engenharia de materiais, engenharia ambiental, a gente estava falando isso há pouco, né? Gerenciamento e engenharia de manutenção, né? Eu vou convidar para ele se apresentar e já vou colocar uma pergunta aqui, que é: a sua formação tem, ela na verdade, ela é uma formação multidisciplinar para montagens industriais, professor? Obrigado pela participação, viu? Obrigado, professor Ederson. Boa noite a todos. Um prazer estar participando desse podcast, né, para trazer um pouco desse segmento de montagem eletromecânica, montagens industriais, né, professor? É um pouco de tudo, né? Eu acho que comecei no ramo de mecânica em 2000, então você já vai buscando esse interesse pelo segmento, né? Aí comecei a pensar, você tem que saber produzir, você tem que saber montar, você tem que saber administrar, montar com segurança, montar respeitando as normas ambientais, as normas de segurança. Então, tem que pegar um pouquinho de tudo. Eu falo muito para a turma, né? Você tem que fazer uma gestão de um projeto que atenda o prazo e o custo, ótimo, mas não pode se esquecer da segurança. Você não pode É verdade. esquecer do meio ambiente, do material, qual é o segmento, qual é a forma, né? Então, a produção, o pessoal fala muito, a engenharia de produção, mas você tem que saber a forma, o sequenciamento de montagem. Então, envolve um pouquinho de engenharia de produção. Então, você pegar um pouquinho de cada um desses cursos, você traz para dentro da montagem eletromecânica e começa a desenrolar, né? Eu acho que eu sempre também falo para eles, né? Conhecimento nunca é demais. Se você pega um pouquinho de tudo e vê uma oportunidade, você agarra essa oportunidade e vai seguindo o caminho. Trilha novos caminhos de sucesso, né? Vai segmentando, concretizando sua experiência. Deixa eu te perguntar. Quando a gente está falando assim, montagem industrial, eu vou te perguntar que eu sou economista, tá? Tá bom. Então, o economista sempre tem algumas curiosidades. Que é, quando eu estou falando de montagem industrial, eu estou falando basicamente ou de quais setores que isso envolve na economia? Você tem a parte de energia, petróleo e gás, mineração, siderurgia, química, petroquímica, alimentação, automobilística, construção civil no geral, você pode falar os estádios, por exemplo, Minas Arena em BH. Então, são diversos segmentos, professor, que fazem com que ocorram o desenvolvimento também socioeconômico da cada região, onde aquele empreendimento está sendo instalado. Você vai começar a gerar economia daquela situação, daquela região. Então, você vai qualificar a mão de obra local, vai pegar
moradores locais, dá o treinamento, dá oportunidade de emprego para que ele faça parte da sociedade. É muito fácil ele falar assim: ah, não, eu tenho uma obra no Pará, vou pegar todo mundo aqui do Sudeste e vou parar. Não, você tem sua responsabilidade com o local também. Porque Interessante. o projeto acaba, a empreiteira sai, e quem vai tocar o projeto? Entendi. Então, por exemplo, uma outra coisa, eu estou vendo você falar, né? Ah, por exemplo, ao invés de trazer uma pessoa, levar uma pessoa de São Paulo lá para o Pará, Uhum. isso veio na minha cabeça a questão de desafio, né? Esse é um desafio, por exemplo, aproveitar a mão de obra local, muitas vezes não é qualificada, às vezes não tem uma cultura de segurança. Aí eu queria saber se vamos começar de onde dá errado, né? Que é tipo assim, quais são os principais erros ou desafio em projetos de montagem industrial? Professor, Você eu vai tô com me corrigindo, tá? Porque às vezes aqui eu Não, tô usando um termo errado aqui, você vai me não. encaixando aí, tá? Sem problema. O senhor tocou um dos erros, né? A gente já pensa assim, o projeto é tudo certo, tudo flores, mil maravilhas. Não, não é. Cada projeto tem a sua especificidade, sua característica, o seu desafio. Mas você pode, assim, nessa vivência de 20 anos já na parte de montagens industriais, vamos pegar assim, eu posso elencar 6, 7 erros, né? Primeiramente, vamos falar assim, a falta de planejamento inadequado. Para você fazer um projeto em si, você tem que saber o que você vai montar. Ah, eu vou montar uma planta de mineração. Opa, tudo bem. Então eu vou verificar o que está envolvido aquela planta de mineração. É um britador, é um transportador, é um moinho. Então você vai começar a verificar qual o seu escopo. Qual é o prazo que você precisa ter e quais são os custos envolvidos? Porque a gente fala assim, vou montar uma planta de mineração, preciso de 12 meses. Opa, será que esses 12 meses são corretos? Quais são os possíveis desvios que pode acontecer nesse planejamento? A engenharia, a gente fala muito de engenharia. Ah, eu vou trabalhar, vou montar o projeto. A gente já estou me deparando diversas vezes com isso. O quão maduro está o seu projeto? Muitas vezes os empresários, professor Ederson, ficam assim, ó, vamos montar uma planta dessa agora, essa nova etanol de segunda geração. Poxa, mas quanto está maduro esse meu projeto? Para mim colocar ele em execução. Muitas vezes ele dá um input, start lá a parte de terraplanagem, o início da estrutura, mas o restante do projeto não está tão maduro. E começa a acontecer problemas. As disciplinas não se conversam. Aí o que acontece? O empresário contrata o projeto de eletromecânica de uma engenharia, a civil de outra, e outra sucessivamente. Na hora que você fazer a integração, dá interferência. Então o projeto tem que estar bem maduro e se conversando. Entendi. Perfeito. Inclusive, assim, eu estou fazendo essas perguntas, às vezes eu estou atropelando alguma apresentação sua, tá? Não, Você não, tá tranquilo. pode colocar a apresentação aí, se você quiser. Não, eu acho que a gente vai debatendo, eu acho, uma apresentação, vamos debatendo e vamos jogando insights para a gente discutir mais e aprofundando mais cada item. O senhor Não, tá beleza. levantando a bola, eu vou cortando e vamos trabalhando, um bate-bola legal. O senhor Então, tocou da... você Pode falar. colocou a questão achei interessante que a primeira é da integração, que a integração ela traz sempre uma segunda disciplina que é maturidade, né? Sim. Então, se você tem aí, muitas vezes, empreiteiros, empreendedores com maturidade diferente, você integrar já é difícil, né? Você fazer essa integração já tem uma dificuldade ali normal. Mas eu fico Sim. pensando também, por exemplo, muitas vezes, além da complexidade, tem o time do negócio, né? Sim, você tem que Eu lembro aproveitar uma vez que bastante o time. eu participei uma vez de uma empresa tá precisando de uma consultoria para analisar a viabilidade de reabertura de uma mina. Uhum. E por quê? Porque era uma mina de níquel e o Sim. preço do níquel estava subindo. As commodities em geral, no início da década de 2010, estava subindo, Sim. né? Mas depois ela teve uma curva normal. Claro, o projeto foi viabilizado, foi executado, mas ele teve um momento ali de ser reavaliado, que é o próprio time do negócio, né?
O senhor pegou uma parte legal, né? Que é assim, a gente fala muito da comunicação e do gerenciamento, né? Essa parte dos anos 2000, eu posso recordar algumas plantas uma área famosa lá em Niquelândia, né? A famosa cidade de Niquelândia, onde vários projetos começaram a andar e do nada caíram. Isso é normal, é fase. O pessoal fala assim: ah, não, mas por que cortou? Por que estagnou um projeto? O pessoal assim não consegue ter uma visão que o empresário quer ter retorno. E se ele está vendo que Exato. aquela parte não tem o retorno, ele vai cortar o investimento. Posso dar um exemplo agora recente. Vamos falar com esse novo governo lá nos Estados Unidos, que tá sendo um laço brasileiro, vai cortar muitos investimentos aqui no país. Então vai ter a realocação. Então vai prejudicar ainda mais. Por quê? Vamos lá. O investimento, o projeto, vamos falar, claro, para o senhor, Fala um pouco mais sobre isso aí. A minha você. praia. Não, o empresário está fazendo o investimento e está lá, já comprou engenharia, já está fazendo, está tentando pegar um financiamento com o BNDES ou outro tipo de instituição financeira e de repente cortou, o projeto está lá, ele tem que pagar o projeto. Ele tem que desencadear. E vai cair naqueles erros do planejamento. Poxa, eu tenho uma comunicação eficaz, eu tenho uma gestão de materiais boa. O que eu vou fazer com o material que eu comprei? Se eu já adquiri o material e como eu vou fazer para pagar esse material? Se do nada o empresário cortou o projeto ou colocou ele adormecido. O exemplo agora da a Petrobras, Renés, depois de quanto tempo está voltando para fazer a montagem do trem 2? A Renés estão falando de 2010, 2008, agora está sendo retomada, depois de quase 15, 20 anos. Vou dar outro exemplo para o senhor de erros também nessa parte de gerenciamento de materiais de empreendimento. Uma siderúrgica em Monlevade, ele estava com o projeto de expansão do alto forno e, de repente, cortou o investimento. Não vamos investir mais, não está tendo viabilidade econômica. Então, já tinha o material, ele já investiu no material, o material estava disponível, só que ele não montou. E o material agora fica deteriorado numa área que não vai dar quase nada, você vai reaproveitar. Você vai ter muito retrabalho material. Sua gestão de material vai ser alta. Aí será que compensa? Então, isso faz uma parte dos erros, porque de repente, nessa parte, a unidade já fez a contratação da empreiteira, já está mobilizando a empreiteira e do nada ela corta, desmobiliza todo mundo, que não, o projeto não vai mais para frente. É É. um dos erros que acontece. Eu já presenciei isso. Ah, vamos trabalhar numa manutenção, uma manutenção, não, uma substituição aqui numa empresa química de Santo André. Vamos trocar o equipamento, vamos trocar o equipamento. Não vamos trocar mais. O produto já não vai ter a mesma utilidade daqui a 2 anos. Faça reparos. Então, fica essa coisa ruim. Então, aí pega um pouco mais nessa parte que eu falei lá no inicial do podcast, da mão de obra. Você já começou a fazer o recrutamento da mão de obra. Se você teve uma planta no Pará e você começou a recrutar o pessoal que está lá e de repente parou o projeto, e aquele pessoal, e aquela comunidade que você pensou que ia desenvolver, ia qualificar, ia ter novos profissionais no mercado, e você não vai andar mais. Então, são erros que as empreiteiras, na hora de montagem de um projeto, tem que levar isso em conta. Como está a sazonalidade do mercado? Vai para frente ou não vai para frente? E você, o empresário da empreiteira, já desembolsou um pouco de dinheiro. E como que ele vai ter essa recuperação desse dinheiro, desse projeto? É, Entendi. é, é crucial, né? Mas aí eu vou fazer uma provocação para você. Pode Vou falar. te provocar, que é assim, é, eu já trabalhei com projeto, Uhum, né? E aí eu sempre vi, na maioria das vezes, por exemplo, mudança de escopo ser uhum, vista como um problema. E aí eu li um livro uma vez chama Sabedoria da Qualidade, uhum, que é o seguinte, ele falou assim, ó, você pega um problema, você vai descendo, 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 você chega na raiz dele. Mas aí tem problema que é difícil você chegar na raiz. Daí ele fala assim, por exemplo, os problemas do Brasil em geral é difícil de chegar na raiz e tal. uhum. E aí aquilo ali me levou a crer o seguinte, às vezes o que a gente chama de problema, às vezes tá dentro de uma curva normal.
entendeu? Como você falou mesmo, não, a situação muda mesmo, né? Tem a própria Sim. volatilidade, está dentro de uma curva normal. Ela deixou um projeto, engavetou em 2010, está retomando agora, por quê? E muitas vezes a gente vê isso com muito problema, né? Uhum. Aí a provocação é essa fronteira do que tá dentro de uma normalidade é aquilo que passa a ser problema, entendeu? Sim, sim. Professor Ederson, projeto no papel ele pode ser um pouco mais fixo, né, engessado. Mas é normal. Todo e qualquer projeto eletromecânico, projeto industrial, ter modificações de escopo, ter acréscimos de escopo. Isso faz parte do projeto. Você tem que se adaptar. Como eu falei inicialmente, né? As engenharias, da elétrica, da mecânica, da tubulação, não se conversaram. E na hora que você vai executar a montagem, percebeu-se a interferência ou a falta de detalhamento do projeto. Aí, como você vai corrigir? Alterando o escopo, fazendo a modificação do projeto, um adendo ao projeto. Seria uma boa, seria um dos próximos tópicos, né? A boa prática. Se você tem um planejamento bem aderente, que você faça o detalhamento do seu projeto mecânico, eletromecânico, desde a assinatura do contrato até o comissionamento, passando fase a fase, verificando o escopo, faltou alguma coisa e você conseguir fazer esse input no seu planejamento, na sua execução, seu projeto vai para o sucesso. Você não pode engessar e deixar assim, não, não vou fazer. Em projetos eletromecânicos, projetos industriais, você não pode falar toda hora não, não. O cliente vai achar você muito reativo. Vou analisar, vou verificar, vou trazer um cenário para você. A gente fala que não pode, não pode, eu consigo. Eu falo, tanto é que eu falo, eu ontem dei uma aula sobre planejamento, eu falei para a turma, cliente aumentou o escopo, aonde eu vou colocar esse escopo? O cliente assim, oh, não, eu quero que você incorpore isso no meu projeto. Opa, tudo bem, então eu vou fazer uma análise e vou trazer para você. É uma boa prática isso, porque você vai começar a mostrar o interesse pelo projeto, que você quer atender às necessidades do cliente. Você está estabelecendo uma comunicação eficaz com o cliente. Já que eu falo muito para o pessoal também, né? Cliente já cria de si, quem não se comunica se trumbica. É. Então, se eu fazer uma comunicação eficaz, mostrar o interesse para o cliente, eu quero sim entregar o projeto dele com qualidade, adequação e que ele consiga, no final, produzir o que ele esperava, ele vai ficar satisfeito. Tem que E ter a na política. prática, Pode na falar. prática também pode gerar mais rentabilidade, né? Sim, e tem aquela política do ganha-ganha, né? Então, ele vai ganhar porque ele vai começar a produzir dentro do prazo, eu vou ganhar porque eu conquistei a confiança de um cliente que num próximo projeto industrial ele vai me chamar para participar da concorrência porque eu resolvi o problema dele. Eu consegui entregar dentro do prazo. Lógico que todos os projetos acontece uma leve flutuação no custo por causa dessas modificações que acontecem. Mas isso o cliente já está lá previsto uma verba de contingência que não pode estourar também. Então o cliente tem que fazer Aham, isso. Então sim. você vai mostrando o quão é importante aquele projeto industrial para ele, que você vai vestir a camiseta dele junto e falar para ele assim, ó, o seu sucesso é o meu sucesso também, porque eu entregando um projeto eletromecânico perfeito, você vai fazer uma propaganda boa da empresa que eu trabalho para o próximo projeto ou para um conhecido seu, vai falar assim, opa, pode encontrar a empresa XYZ que ela vai te entregar o seu projeto com qualidade dentro do prazo. Isso é bastante importante, né? Entendi. Ô, Ali, do ponto, por exemplo, de um projeto de montagem, Uhum. me conta uma peculiaridade de, por exemplo, um fator que é uma coisa normal, assim, mas assim, é um dificultador normal. Eu vou te dar um exemplo, talvez Vamos, para gerar um insight aí em você. vamos lá. Que é assim, ó, vou citar um exemplo. Uma vez, Uhum. eu participei de um projeto que era um projeto de automação, que Certo? era o seguinte, aqui em Rosa, uma empresa de mineração de ouro, ela Uhum. estava ampliando a planta, acho que é lá em Paracatu, posso estar enganado. Uhum. E aí ela contratou várias empresas, empresas de fornecimento de equipamento,
Então tinha aquele problema da importação, desembaraço, muitas vezes o atraso natural e tal. E aí a gente descobriu, aí a minha empresa estava fazendo um sistema de automação, que é aquela sala de controle e tal. Uhum. E aí a gente descobriu o seguinte, que para fazer o teste frio, colocar a máquina para funcionar, testar tudo, tinha um cara que era um assistente técnico, que não é um país da Europa frio. É, Noruega, é quase, é Finlândia, Finlândia. Finlândia. Finlândia da Nokia, a origem da Nokia, que Eu acho que. era o mesmo país que era da Nokia. Eu acho que é a Aham. Finlândia mesmo. E aí, o que que acontece? O cara não tinha agenda. Ele não tinha. Então, ele disponibilizou assim, com viagem ida e volta, 5 dias. Na prática, ele estaria na planta 3 dias. Então, o que que acontece? Quando ele chegou aqui no Brasil e ele foi para lá, o teste, o teste ainda não estava pronto para ele fazer. Então, o que que acontece? Esse cara veio, ficou um dia só, não conseguiu testar, foi embora. Deixou a nota fiscal, foi embora. Não tinha agenda. Então, aquilo ali gerou assim, uma lição aprendida absurda. Sim. Assim, de magnitude, é uma coisa simples, mas uma coisa que eles não tinham pensado nesse problema. Então, cara, um teste frio que ia demorar uma semana, demorou 2 meses, pô, até o cara achar outra agenda e tal. Entendeu? Eu queria que você contasse uma peculiaridade dessa aí. Não precisa ir muito, não, professor. Eu dei um exemplo que eu posso falar para o senhor que acontece até hoje. Já passei isso em projeto. Você precisar do fiscal, né, o supervisor de montagem dos produtos importados, por mais que aconteça a nacionalização de alguns produtos, tem muitos ainda que são importados. Vou dar um exemplo: braços de carregamento para portos de produtos combustíveis, 80, 90% dos produtos, desses equipamentos são importados. E aconteceu isso em Porto Sudeste, num projeto que eu fiz lá de montagem de 4 máquinas de pátio. Todo o produto, todo o equipamento era importado da Espanha. Então, tem essa parte do comissionamento, né, a frio. Você só pode energizar o equipamento quando o supervisor de montagem dá ok, pode ligar que está correto. Aconteceu o mesmo problema, que chegou-se, demorou o desembaraço, tem aquela parte de visto também, que ele tem o tempo correto para estar aqui no país, e não conseguimos. E lá eram 4 máquinas iguais. Cópia e cola, cópia e cola. Até você entender esse processo, deixa eu dizer bem, lição aprendida, eu acho que o PDCA fala muito sobre isso, né? Nós erramos, aí eu falei com o pessoal, né, na época com o gerente de projeto e contrato, assim, não podemos acontecer isso, porque foi bem claro, ele tira a nota fiscal, o problema é seu. Você tem que ajustar e você tem que aprender a se É, planejar. O exato. planejamento vai muito nessa parte. Aí eu falei assim, opa, ok. Então, erramos, pecamos no primeiro projeto. Na época foi uma nota fiscal por volta de US$ 20 mil. 2 dias que ele ficou, que não pôde fazer. Vambora. Então eu falei assim, vamos tentar ajustar internamente para que, quando ele vier fazer o comissionamento, eu tenha pelo menos mais 2 máquinas liberadas. E eu coloque um supervisor meu para acompanhar o teste. Por mais que ele fale assim, opa, eu preciso dar o ok no seu teste, eu acompanho e vejo se eu conseguir cumprir todos os protocolos. Para que no momento que ele der o ok, eu posso ligar o disjuntor, a máquina seja em perfeito funcionamento, né? Isso que é o importante no projeto. Você usar as tecnologias e colocar gente qualificada que conheça e você consiga disseminar o conhecimento em todos. O senhor falou bem do comissionamento, né? Comissionamento a frio. Eu coloco muito que o projeto industrial, o comissionamento não acontece nos 2 últimos meses. Ah, só vou fazer o teste a frio, o comissionamento a frio nos 2 últimos meses. Pelo contrário, comissionamento a frio
vai fazendo quando você já está concluindo suas atividades. O mecânico completion, na completação mecânica. Eu concluí o sistema, já vou comissionar ele a frio. É um teste de cabo, é um teste de giro de motor, para verificar. Não deixar ficar lá no final para você fazer todos os testes. O seu planejamento tem que ser mais perfeito. Você vai fazer todos os seus protocolos, seus relatórios, para que, no momento que você energizar, tá ok. Todo mundo assinou, todas as partes interessadas, seja seus inspetores, seja o inspetor do cliente final e da empresa supervisora, fabricante do equipamento. Então, isso acontece. Outro cenário que eu vou falar para o senhor, nessa parte, né, de disponibilidade de planejamento em montagens industriais, nesse. Tenho saindo uma concorrência de uma planta de combustíveis no Nordeste que tem que ter um guindaste especial. É um guindaste de 1.350. E no Brasil não tem esse guindaste. E a gente fica pensando, aonde vamos arrumar esse guindaste? Porque o produto vai vir da China. É um reator quase de 70 metros de altura, pesando 370 toneladas. Como que eu vou fazer isso? Então você tem que buscar alternativas. Aí você liga para um fornecedor A, um fornecedor B, porque já vai dessa parte de gerenciamento de mão de obra, né, de recursos, a falta de recursos. Aí um dos fornecedores assim, eu tenho um guindaste, só que está na Colômbia. E eu tenho uma janela a partir de tal mês. E planeje, e programe, que eu consigo fazer sua montagem. Passou essa janela, eu tenho que fazer uma nova janela para ver se eu consigo te atender. Então, nessa parte, quando você pega na montagem, então você tem que assim, opa, o que eu preciso de recursos específicos? Seja uma mão de obra especializada do fabricante, seja um equipamento especial. Ou ainda, professor Ederson, vou dar sempre o exemplo do Pará, porque é uma logística muito ruim. Eu tenho que mandar um parafuso para o Pará que não tem lá um parafuso especial que eu consigo aqui em São Paulo. Qual é o tempo que eu vou conseguir esse parafuso? Que eu deixei para a última hora. Então você tem que ter uma gestão também de material, dizendo: opa, meu material está aqui, eu tenho um recurso, eu consigo montar. Para que seu projeto saia, que ele ande, vença a inércia, né? A melhoria é contínua. Então você vai ter uma gestão de material perfeita para garantir que você consiga, a gestão de recursos com os seus fornecedores, né? Seja ele de equipamento ou de mão de obra especializada, e a sua gestão interna da sua mão de obra. É muito importante isso. É normal acontecer isso, professor Ederson, essa parte de você precisar de um terceiro e o terceiro não te atender. Aí Então, você traz para dentro e para fazer um replanejamento do seu isso. projeto. Esse replanejamento não é simplesmente, eu tiro daqui e ponho aqui. O que vai impactar? Isso que a gente tem que mostrar para o cliente e ser o mais fiel possível. Você Sim. não querer, eu vou falar assim, engambelar, né, no jargão. Não, seja claro, estou com um problema e eu estou trabalhando para resolver esse problema. Por isso, muitas vezes, essas novas tecnologias que vêm, o BIM, o AWP, o Let's Planning System, o Pool Planning, te ajuda a mitigar possíveis falhas futuras. Então, essa tecnologia veio para ajudar. Você consegue ter um controle melhor sobre os possíveis cenários que você tem no seu projeto para frente. Então, por exemplo, eu tava observando você falar, por exemplo, da questão do guindaste, Uhum, né? E aí eu estava contando a história também de casar a data com uhum. o cara que iria fazer o teste, que é claramente o seguinte: alguns fatores na gestão de projetos de montagem industrial, eu acredito que alguns fatores podem ser subestimados. Eu não sei se tem fatores superestimados, tá? Aí a sua experiência me diz Tem melhor do também. que. Acontece Tem, né? também. Tá, eu queria Tem. que você comentasse que é os fatores que normalmente são subestimados, porque claramente, por exemplo, se você comprar um reator, Uhum. que aí na hora que chega no porto tá faltando guindaste, né? Parece que é estranho, mas parece que algum fator foi subestimado, né? Acontece E isso, aquilo professor que Ederson. fosse superestimado dentro da sua experiência, eu queria que você trouxesse para a gente. Ó, Interessante isso aí. o subestimado, vamos falar assim, foi num projeto aqui também na petroquímica aqui em Mauá, né?
contrato, a princípio, foi feito em preço unitário, aí, da noite para o dia, o cliente, não, vamos colocar para o preço global. Não, ok, preço global. Todo o material era importado. Então, o que nós tínhamos de informação? Uma lista de material e os projetos com o peso dos equipamentos. Tudo bem, então nós começamos a trabalhar no planejamento daquele projeto industrial. Sequência de montagem, qual o equipamento, qual o recurso, e bem casado. Você não pode, ainda mais quando você trabalha já num projeto brownfield, né? Você tem ajustar certinho, acertar com a cooperação, com a manutenção, que você não consiga atrapalhar o bom andamento do site, né? Aí nesse subestimado, peguei para montar um conjunto de compressores. O conjunto de compressores, você olhava no desenho, 15 toneladas, tudo tranquilo, você conseguia, pelo raio, seu guindaste de 220, você conseguiria montar. Eu falei, opa, tá bom, eu tenho um guindaste nessa frente de serviço, tá chegando tal dia por causa da importação, então eu faço o replanejamento do guindaste para ele ficar disponível para quando a carreta chegar com o equipamento, ele ir direto para a base. Não há propósito de eu colocar num parte, do parte depois de fazer a movimentação, evitar o tombo do material. É custo isso para o projeto, né? Chegou a carreta bonitinho, posicionamos, pegamos a nota, conferimos. Na hora que o operador do guindaste acertou o pega, começou a içar, vimos que o guindaste pesava mais. O compressor, perdão. E pelo raio, o guindaste não tinha capacidade de carga, porque já tinha estrutura montada, já não, a interferência do site já não conseguiria mais. Aí falamos com o cliente: ó, tá errado. Ele falou: o que tá errado? O peso do seu equipamento não condiz com o seu projeto. Nós estimamos unidade de 220 mediante as suas informações. Hoje o seu equipamento pesa 2,5 vezes mais e uma unidade não dá situação. Ah, mas o preço é global agora. A responsabilidade é sua. Falei, não, pera lá. Responsabilidade minha, vírgula. Eu tenho uma informação de peso de equipamento. E aí ele falou assim, acha a situação. Aí eu precisava de um guindaste de 450 na época de pandemia. Todos os guindastes estavam pulverizados. É. E para você contratar um guindaste especial, o que você pagaria normalmente, não tem necessidade urgente, uma hora a máquina por volta de 3.000, R$ 3.500, o meu fornecedor falou, eu quero R$ 5.500. Eu te mobilizo em 2 dias. Aí eu falei assim, opa, vou passar para o meu cliente. Ele não aceitou. Contratante. Ele falou, não, o problema é seu. Aí eu falei para ele assim, tudo bem, então eu vou fazer um claim contra você. Porque o seu equipamento, eu trabalho por homem-hora por tonelada, e eu cobro por homem-hora tonelada montada. E a sua hora homem-hora por tonelada vai aumentar. Ele falou, não, a equipe é a mesma. E foi no embate. É muitas coisas que acontecem isso, quando o projeto não está detalhado. O que aconteceu? Montamos equipamento, foi lá para brigas no final do contrato, o pleito que eram falar em torno de 25 milhões, 30 milhões, o cliente deu 2, 3 milhões, assim, ó. Depois que o projeto está pronto, você não É, vira mais aquela coisa importante. Você já montou, ele já está exato. produzindo. Então ele falou, Exato. 2, 3 milhões, receba isso e tá bom, de bom grado e acabou. E muita coisa que eu falo pro pessoal, né, professor Ederson? Não deixe para depois. Ah, depois nós Não. acertamos. As partes Não. interessadas do projeto mudam. Mudou as partes interessadas, e você está andando com o seu projeto, vai fazer as suas entregas, você vira o segundo plano para ele te pagar, a contratante. Ah, eu Então, concordo plenamente. é um dos erros que a gente subestima. Não, não. Eu vou É, aceitar o fio do bigode. Não, não tem fio do é, bigode mais. Antigamente podia falar 20 anos atrás. Hoje em dia, assina. Pegue a é, assinatura, se calce para que tenha algum problema futuro no seu projeto, você está bem utilizado. Então, isso vai facilitar a gente para mitigar. Por exemplo, a nova tecnologia, aproveitando esse gancho, se a gente pegar o BIM, pegar o WP e verificar as situações das interferências, a gente consegue mitigar o problema da montagem. Se tem alguma sequência que vai atrapalhar, que eu tenho que ficar com guindaste parada ou mão de obra ociosa. Então, conforme eu vou dando o avanço no meu projeto, eu concluindo montagens e tem os inputs dos outros, dos terceiros, eu vejo, opa, eu consigo montar? Não, não consigo montar. Então,
Vamos refazer o replanejamento dessa montagem, colocar para 2 dias atrás, para que minha equipe não fique parada, ociosa, gerando custos não estimados na fase de orçamento. É. E não, e o mais interessante, você falou uma coisa que eu costumo também falar, que é não deixar os pleitos por último, né? Que é também uma cultura de as pessoas, o prestador de serviço muitas vezes ele empacota o pleito, né? Ele vai colocando Uhum. dentro de uma sacola, acreditando que ele vai vou fazer um pedido só e o cara vai me atender, né? E muitas vezes aquilo perde o efeito. O cara faz uma contraproposta, né? Existe um custo de arbitragem ou judicial em relação àquilo, né? E aí o empreiteiro, o fornecedor, ele caiu na armadilha que ele se deixou, né? Se deixou Mas, levar, mas é que ele né? confia, às vezes o empreiteiro, o professor Ederson, ele confia muito no contratante, né? E ele fala assim, ah, não, eu vou fazer um pleito de, vamos lá, de 100 mil reais, deixa eu juntar muito. Às vezes o cliente diz assim, não, junta mais, coloca no pacote. E você vai trabalhando, e o pior, né? Você faz esses pleitos em horário contratual, essas modificações, e o que é realmente o seu projeto, contratado, o seu escopo, você está vendo em hora extra. Você está tendo um custo ainda adicional não previsto. E o seu projeto vai avançando em prazo, você está gastando horas a mais no seu projeto eletromecânico, projeto inicial, sem que o cliente faça o reembolso nessa parte. É verdade. É Então, verdade. você tem que colocar logo as claras. Novamente, se o projeto ainda não está maduro, vai acontecer e muito essas interferências, onde você tem que utilizar da melhor forma, a melhor comunicação e as claras para o cliente ser, opa, tem razão, eu concordo com você, está assinado aqui, coloque já essa rúbrica na sua medição para você faturar no próximo mês, para não deixar acumular. Em geral, como é que tá? Você falou da maturidade, né? Aham. Em geral, como é que tá o nível de maturidade das empresas especializadas em montagem industrial? Que eu imagino que deve ter diferentes portes, né? Pequeno porte, médio porte, grande porte. Eu vou pegar um insight que o senhor deu, né? O empresário, ele está aproveitando aquela commodity que está rendendo mais e está fazendo a contratação da engenharia, né? E fala assim, produza o projeto. Então, aí vai lá, aí o cliente não contrata, mas o projeto não está totalmente detalhado. Aí o cliente fala assim para você: opa, nessa primeira leva eu vou te liberar a planta civil com a terraplanagem. Ó, daqui um mês eu te libero a estrutura metálica. Ah, daqui 2, 3 meses eu te libero a tubulação. Não está aquela maturidade perfeita. Então, na empresa que eu trabalho hoje, eu sou engenheiro orçamentista, né? Então, eu estou me deparando muito que está acontecendo muitas revisões em orçamento, em projetos, devido a essa maturidade. Porque falta informação. E como você vai se planejar, vai realizar um projeto que você não tem 100% da informação? Aí você vai fazer o quê? As suas contingências, seu risco. Qual a sua gestão de risco? Ah, e se acontecer um desvio, se tiver errado a especificação de uma tubulação ou de um equipamento, se for uma contratação EPC, o risco está lá. Qual a competitividade você vai ter no mercado perante seus concorrentes? Então, falta muito, eu acho que para que um projeto vire, né, um orçamento, um draft de um projeto vire sim um projeto real, a engenharia tem que dar pelo menos avançado de 50% ou mais. Porque você consegue já ter alguns insights, ó, opa, posso fabricar a estrutura, posso fabricar o pipe rack, eu já posso começar a verificar o material de tubulação, comprar o material, aproveitar de repente uma fase que o aço esteja mais barato para comprar a tubulação devido à alta ou não do dólar, ou a aquisição dos equipamentos importados. Então, são diversos cenários que estão impactando nessa parte da engenharia. Então, fala assim, ó, vou comprar um braço de carregamento. Pô, mas ele é importado. Ah, mas falta informação. Aí o fornecedor fala para mim, fabricante: Ô, Ali, para mim que dá essa informação, eu preciso ainda desses insights. Só que nem eu tenho a folha de dados do equipamento detalhada. Ele me dá a vazão, a temperatura e o produto. Aí o fornecedor fala: Não, eu preciso de mais. Aí eu fico parado. Aí o que que eu vou colocar? Tentar achar algum equipamento semelhante e aplicar uma contingência para que o meu projeto saia do papel.
Então, é um dos erros, né? Então, falta muito o pessoal fazer o uso da tecnologia. Eu acho que aproveite, estresse um pouquinho mais a engenharia para você ter um projeto mais robusto, real, né? A realidade, que não tenha discrepâncias nas suas disciplinas e que ele saia do papel perfeito. Por isso que é importante ter uma comunicação, um relacionamento entre as disciplinas. Eu falo muito com o pessoal, né? Ah, professor, mas é projeto industrial. Eu falei, eletromecânico, falei, não existe projeto eletromecânico industrial se não existia civil, e vice-versa. Para mim montar uma bomba, eu preciso da base civil. E para civil fabricar a base, concretar a base, eu preciso ter um projeto para montar a bomba. Um depende do outro. Então, a tecnologia e a gestão de materiais vêm para facilitar esse foco. Vamos fazer, vamos buscar, e você ter o projeto real. É uma curiosidade que eu tenho, né? Pode falar. Você citou algumas ferramentas, Uhum. e aí eu estou pensando aqui o seguinte: as inovações que tipo de inovação estão se lançando mão na área de montagens industriais, assim? É uma curiosidade, tá? Bom, o AWP, o BIM, ó, então, o AWP, BIM, o scanner por pontos. O scanner por Quem pontos, que é a bola da vez? BIM? todos estão, professor Ederson, cada um no seu segmento. O BIM vai te ajudar a verificar as interferências do projeto, verificar mais preciso o seu material. Então, você vai ter uma lista de material fidedigna ao projeto. Ele vai te dar, ó, eu preciso de 10 metros de tubo de aço carbono 10 polegadas, tá lá, para montar aquela linha. Ou já identificou. Então, não vai ter aquele desvio de material. O AWP vai para você fazer pequenas entregas dentro do seu projeto. Para Vai que o ter empacotar. pacotinho. Então, é o AWP, o CWP, o IWP. Então, tem suas interferências para você montar aquele pacotinho, seja por todas as disciplinas. E o escaneamento por pontos, né? Vai te ajudar você a verificar também algumas interferências em loco de projetos já para um field, para ver se tem alguma interferência de montagem, que muitas vezes não se leva muito afinco essa parte, mas na hora você vai descobrir se tem uma interferência ou não no momento da sua montagem. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um duto do flare, É. por exemplo, eu tenho uma coluna agora lá. E eu É não o que posso me veio na minha desmudar. cabeça, você acredita? Mas é isso. O pessoal leva muita brincadeira a isso, mas é o Tem uma escaneamento por pilastra no pontos. lugar. E aí, como você vai fazer? Você vai mudar o projeto? Você não pode mudar o projeto, você é a montadora. Você tem que chamar o especialista do fabricante para ele verificar uma sua solução que consiga fazer aquele desvio, mas que não impacte na eficiência do equipamento. E às vezes essa solução não é de hoje para amanhã. Ah, eu preciso de 10, 15 dias para fazer o estudo. Mas você tem que entregar o projeto daqui 10, 15 dias. Como você vai fazer? Então, o pessoal fala assim, eu falei, usem e abusem. O pessoal, professor, mas a tecnologia vai tirar a mão de obra. Eu falei, não. A tecnologia, a inteligência artificial, o BIM, o que for, veio para facilitar, para que você tenha menos erros no seu projeto, que você seja mais eficiente na sua montagem, que você entregue o projeto dentro do prazo para o cliente e para o seu chefe, e você tenha aquele resultado esperado. Nenhum empresário vai Mas, querer desembolsar, financiar um projeto e ter um prejuízo no final. aham, Isso é fato? é. Mas também tem aquela. é, eu concordo com você, quer dizer, a inteligência artificial, as tecnologias, elas não nos empregam, Uhum. né? Porque a gente tem aquela visão apocalíptica, né? Sim. De que a tecnologia vai, de repente, acabar com todo mundo, acabar com a capacidade produtiva de todo mundo, né? Uhum. De fato, tem pessoas que acabam se adaptando, né? Que é o que eu falo que é no sistema econômico, o recurso ele tem mobilidade, Sim. né? Ele vai tendo mobilidade. Tem uma situação nova num setor, então essa mão de obra, esses equipamentos acabam se mobilizando para outros. É normal, né? Uhum. E aí, o que me vem à cabeça é, tá, qual é o perfil
desse profissional. Não o profissional operacional, mas o profissional que vai trabalhar com montagens industriais. Pode ser como supervisor, pode ser como projetista, pode ser como analista de projeto. Como é que está esse perfil e o que se está exigindo desse perfil que você está vendo aí? Professor Ederson, pessoal, hoje, né, com esse boom, né, de projetos, né, que o novo governo aparecendo, soltando projetos, tá tendo escassez de mão de obra. Não tá, a mão de obra que você tinha há 10 anos atrás já está considerada e não está qualificada. Então, hoje, vamos falar, os engenheiros, os supervisores, têm que ter uma qualificação um pouco melhor para que ele consiga vencer os desafios das novas tecnologias. Você pegar uma planta, por exemplo, de hidrogênio verde, ou etanol verde, ou fotovoltaica, o engenheiro tem que trazer e se capacitar na montagem daquela planta, verificar quais são os equipamentos, o que faz parte, tanto da montagem eletromecânica, abrindo na parte de mecânica, da estrutura metálica, qual é o tipo de material, qual é o tratamento que ele precisa, quais são os equipamentos, o que eu preciso montar equipamento, como é aquele processo. Qual é o tipo de tubulação que eu vou usar? Como eu vou fabricar aquela tubulação? Como eu vou montar? Tem alguma especialidade naquela tubulação? Por exemplo, numa caldeira, né, parte de planta de celulose, tem uma parte de solda de duplex, né, dentro da parede da caldeira, que é super crítico. E tem poucas pessoas qualificadas. Quase nenhum engenheiro consegue verificar essa parte. Então, eu falo para o pessoal, tem que se qualificar, buscar cursos que melhor que te dê uma ampla visão do que eu consigo fazer. Eu estou vendo bastante gente nas turmas de planejamento, de orçamento, até de montagem industrial, bastante engenheiro civil buscando essa qualificação de eletromecânica, porque precisa disso. Ele tem que saber como que eu vou fazer uma montagem eletromecânica. Porque, opa, hoje o engenheiro faltou, o engenheiro mecânico faltou, mas eu, como engenheiro civil, eu fiz uma pós, eu fiz uma especialização na parte de eletromecânica, eu consigo dar o segmento e eu consigo fazer meu projeto andar. Eu sei quais são o sequenciamento de montagem. O que eu preciso depois de ter uma base, que é colocar o equipamento, ou para colocar aquele equipamento. O que eu preciso? Eu preciso ter a topografia feita, eu preciso ter o alinhamento feito, eu tenho que ter a fixação dele. Então, é, é imprescindível a qualificação ter essa parte de, opa, vou conhecer um pouco mais da montagem eletromecânica. Não fica assim, ah, não, é concorrente. Não, não tem nenhuma concorrência. Pelo contrário, é só aprendizado. E está faltando muita mão de obra. Recentemente, eu chamei um dos fornecedores nossos lá na empresa para conversar. E ela está falando que está faltando, se sair todas essas obras previstas para daqui 2 anos, não vai ter mais equipe de inspeção. Opa, então, cadê a qualificação desse pessoal? Opa, não vou ter engenheiro, especialista em montagens industriais. Cadê esse profissional? Porque é fácil de falar assim, opa, sai da faculdade, engenheiro mecânico ou engenheiro elétrico, vou sair da faculdade e vai cair de paraquedas na montagem eletromecânica. Poxa, peraí, tem as suas particularidades. Não é simplesmente eu vou construir um equipamento. Não, você vai montar aquele equipamento. Você vai ter que planejar para executar aquela montagem. Você vai ter que olhar o recurso, vai ter que ver se tem disponibilidade do equipamento, qual a logística. Você vai ter que fazer esse estudo também. Qual a condição climática que eu vou ter, qual a minha produtividade, qual o meu índice de montagem. Então, é complexo isso. Não é simplesmente eu vou colocar o equipamento da base e pronto, eu consegui. Não, pelo contrário. Então, está faltando mão de obra capacitada, especializada nesse segmento. Vai sair esses projetos, professor Edson, e vai faltar mão de obra. Ó, vou falar para o senhor, vamos fazer um apanhado, né? Os principais projetos. Tem a celulose no Mato Grosso, que é a maior do Brasil que está saindo agora. Tem uma planta, tem a Petrobras saindo, tem uma planta de uma refinaria saindo na Bahia, tem a parte de mineração que não para, isso é um boom atrás do outro. Então, são segmentos que vai absorver essa mão de obra e vai ter falta de mão de obra disponível no mercado. Nem todo mundo vai querer se deslocar, por exemplo, quem está aqui É, no Sudeste para a Bahia. Então, vai é. faltar essa mão de obra. E os cursos hoje em AD, né, e híbrido, está facilitando. Então, hoje, por exemplo, a PUC é a sede dela em Minas, mas eu tenho alunos meus
que são lá de Manaus. E Isso. consegue utilizar a tecnologia, porque eu acho que o EAD veio para ficar. E o híbrido veio para ficar. Eu lembro que quando a primeira aula na pandemia que eu fui dar no MBA, eu tinha 3 alunos do Pará. Uhum. Um era de São Paulo, o outro de Minas, o outro era do interior, acho que é de Minas mesmo, estavam no Uhum. Pará. E a transmissão era ruim, sabe? Muito ruim, caía toda hora. E aí, as últimas transmissões, Uhum. eles participam normalmente, né? Quer dizer, o quanto evoluiu também, né? Sim, sim. A expansão do serviço junto com esses grandes empreendimentos, né? Mas Porque o cara me falou assim, eu vou para lá, vou ganhar uma grana boa, Uhum. mas eu vou ficar ilhado, né? Eu vou ficar ilhado, eu vou ficar incomunicável, É isso. né? Hoje o cara fala assim, pô, eu tô lá, mas eu tô conectado, Sim, aí ele pode falar né? assim, ao invés de eu sair para ficar com a família, eu vou lá, estudo e capacito. Ontem um aluno falou assim, professor, eu estou aqui no meio do Pará, no meio da Serra de Canaã e Carajás. Não vou conseguir esse aula. Você está gravando a aula? Eu falei, não, estou gravando a aula e você pode acessar a aula e você vai tirar as dúvidas. Você vai ver o quão é importante isso, né? Porque há 15 anos atrás, é tudo um presencial. Hoje, com esse avanço da tecnologia e a necessidade que o engenheiro, o arquiteto, o contador, o quem for, está longe do seu domicílio e consegue fazer um curso EAD, vai facilitar bastante. Ele vai se capacitar. Ele está usando o tempo livre dele, professor Ederson, para se capacitar. Eu falo muito pro pessoal: eu não tenho tempo para estudar. Aí eu falo assim: pega uma régua e divide ela em 24 horas. É o seu dia. E começa a colocar as suas atividades que você executa durante o dia. Você vai ver que durante as 24 horas, pelo menos 1 hora você consegue estudar. Você consegue se capacitar para o mercado. O Sem mercado dúvida, é sem muito dúvida. volátil e está sempre em expansão. E se você não se capacitar para o dia de amanhã, você fica para trás. E quem está se capacitando está tendo as melhores oportunidades. Eu falo isso para a turma. Se capacite, estude, não deixe de estudar. Aí eles falam assim, poxa, professor, é verdade. Está aparecendo oportunidade para mim que jamais eu esperava que aparecer. Eu falei, então agarre, se qualifique. É. Aí é muito paradigma, né, de quebrar com o pessoal. Ah, não, eu estou formado, para que me especializar? Opa, por que não? Eu faço diferente. O É, porquê não se especializar? O é. porquê não se qualificar? Não, você é prova viva, né? Você ó, pega seu currículo. Deve ter o quê? 10 pós-graduações? Ó, professor, eu vou falar para o senhor. Assim, Deve ter mais, né? conversou. Você está escondendo Tem, aí, né? tem mais algumas perdidas. Eu vou para o senhor. Eu consigo, que eu falei que quando se tem tempo, consegue. Eu trabalho em horário comercial numa construtora, dou aula à noite na PUC, e ao mesmo tempo estou fazendo 4 pós-graduações ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Aí você ajusta o seu planejamento. O que eu falei, das minhas 24 horas, eu sei que pelo menos 1 hora e meia por dia, eu tenho que tirar para minha qualificação. Como eu vou me preparar para o amanhã? Eu podia muito bem ter parado na minha graduação de engenharia mecânica, atingir meu objetivo. Mas o que eu quero mais? Qual é o meu desejo no futuro? É isso que eu acho que falta um pouco, né? O pessoal entra assim, não, eu quero ser um especialista em planejamento, eu quero ser um especialista em montagem industrial, eu quero É, conhecer afinco como que funciona uma planta, o que eu preciso colocar nesse projeto, tirar ele do papel e virar a realidade. é. Eu Isso que é, concordo. isso que é legal. Quando eu estava muito em campo, que eu fazia a parte de execução, eu pegava um projeto, poxa, deixa eu entender como que funciona. Porque se um dia perguntarem para mim qual a sua vivência, eu falei, ó, trabalhei nesse projeto, o produto faz essa parte, essa é a sequência de montagem, você precisa disso para você montar, e você é prova viva. Muitas vezes você vai numa conversa de café, no corredor, você troca, você abre horizontes para pessoas que jamais imaginavam como que É. seria aquela montagem.
Às vezes a solução está no café, né? Tá no café e muita gente não dá essa importância. Às Numa vezes é conversa de informal que você café, resolve, né? uma conversinha de café, assim, ó, muda, se você mudasse É, essa sequência de montagem, você vai não para vai uma melhorar reunião, seu ninguém projeto. quer assumir nada, né? Aí, às vezes, no café, não, não, você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, então vamos lá, E faz, né? e tira isso do papel e coloca para executar, professor Ederson. Acho que nessa parte, essa qualificação e buscar é tremenda. Então, eu sempre falo para os alunos, se qualifiquem, busquem o entendimento. Ah, eu conheço de civil, faça a montagem industrial. Ah, eu conheço de industrial, faça civil, faça. Ah, eu conheço de civil e eletromecânica. Opa, faça um claim, porque é o que eu falo, antigamente, né, a gente, o pleito, depois você discute. Hoje em dia, os contratantes são mais qualificados, estão mais com uma equipe, uma retaguarda maior. E se você não saber a montagem em si, para você debater tecnicamente aquele item, você é engolido. O É, que sem você dúvida. pensava que você ia receber um pleito de 20 milhões, você vai receber 5 mil. Porque você não tem aquele conhecimento necessário para debater. Então é É importante a verdade. busca desse conhecimento. Então você pega nesse aparato, então você vai pegar os erros, o que você errou lá, o que eu posso utilizar de boas práticas, o que eu errei para trabalhar o PDCA. Então eu errei no planejamento, eu vou melhorar no planejamento. Eu errei na gestão de materiais, eu vou corrigir na gestão de materiais. Eu vou me especializar naquele item quando estou me sentindo defasado. Vou me qualificar melhor. Vou treinar minha equipe também, que a equipe consiga desenvolver. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu deixei o link aí do curso, professor. Eu queria, só para a gente, antes da gente encerrar, eu mostrar Ok. o curso aqui para os interessados, até para Sim, reforçar a nossa proposta aqui, né, a nossa sim. iniciativa. É uma iniciativa, mais uma vez, eu vou deixar aqui o site, Ok. que é uma promoção do PMKB, Uhum. né? Que você, é possível encontrar várias publicações, várias atividades. O PMKB ele surgiu de uma iniciativa. Eu, o Ítalo, pensando, pô, podia ter um site com foco em engenharia, em gestão de projeto. É, Isso, isso você isso é não tinha nem. importante. Quando a gente pensou nisso, você não tinha nem barba ainda. Ó, faz tempo, hein, professor Ederson? Mas isso prova, você, o Ita, prova viva que precisamos nos qualificar e buscar o conhecimento da engenharia. Ah, sem Não é dúvida, sem simplesmente, dúvida. sou engenheiro, pronto, acabou. Não, vamos É, buscar, vamos disseminar conhecimento. é, O conhecimento que eu falo para o pessoal, né? é, Eu conheço, eu preciso disseminar o conhecimento. Transmitir esse conhecimento para que todos conheçam também. Não precisa é. ter aquela 100%, mas que você conheça satisfatoriamente e consiga resolver situações que apareçam no seu dia a dia, é de fundamental importância. É. É, é Enquanto eu muito. entro aqui, professor, se você quiser colocar seu LinkedIn aí no chat, deixa eu só. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou pegar aqui para você. Tá. E deixar o recado para as pessoas, gente, pessoal, engenheiros, se qualifiquem. O mercado precisa de vocês. Não fiquem sempre, não, não preciso. Pelo contrário, precisa e muito. Precisa muito de engenheiros qualificados, especialistas. O MBA de montagem irá te ajudar demais. Não pense que Legal. é fácil, consigo. Não, vá na busca, e se entretenha. Vai na PUC, a PUC tem vários cursos de MBA na parte de engenharia. Isso que é mais importante. Faça e consiga. Não fique só no, opa, eu consigo. Não. Consegue, vai buscar e vai para frente. Bacana demais, viu, Luan? Então, aqui, ó, o nosso curso aqui, deixa eu só minimizar aqui. Estou tentando pegar aqui o meu LinkedIn para colocar Tá, aqui. pode ficar à vontade. O curso apresenta uma abordagem em 5 modalidades da montagem industrial: estruturas metálicas, mecânica, tubulação, elétrica, instrumentação, né?
Os objetivos aqui, ó, os interessados podem consultar aqui, ó, formar profissionais capacitados, ó, você acabou de falar, professor, É isso mesmo. no desenvolvimento de montagens industriais, capacitar profissionais para atuar dentro da área de montagem, em cargos técnicos e ou gerenciais, você comentou também, né? Orientar profissionais a respeito das mais recentes técnicas e tendências de gestão de projeto, né? Capacitar profissionais com informações sobre empreendimentos industriais, né? Você citou aí os grandes empreendimentos hoje. Uhum. Habilitar o profissional à compreensão dos aspectos conceituais da ética e postura profissional. Essa aqui é uma disciplina que, em geral, é comum, tá? A todos os cursos Isso. de MBA que a gente trabalha, a gente faz Uhum. questão desse tipo de disciplina. Desenvolver competências na área de gestão de custo, né? Foi uma das primeiras coisas que você comentou, né? O impacto, Sim. sempre o impacto nos custos. Desenvolver competências na área de segurança do trabalho, né? Daí a sua formação que não deixa mentir, né? Isso aí. Desenvolver competências na área de planejamento, programação e controle. Isso aqui é coração, né, É professor? coração. Eu falo muito, pessoal, né? Depois que o projeto sai do orçamento e vai para a obra, o planejamento vai ditar o ritmo. E eu falo que o planejamento, você é o responsável, mas todo mundo, todos os departamentos têm que fazer o planejamento. Não é só o planejamento. Então, isso é uma coisa que você tem que saber. Opa, para mim fazer aquela montagem daquela bomba, o que eu preciso? Ah, eu preciso da mão de obra. Quem vai fazer o planejamento da mão de obra? Aonde vai recrutar? Aonde vai alojar? É a administração. Como eu vou fazer o planejamento dos treinamentos? É a segurança. Então, todo mundo vai ter que participar. E na parte do curso da PUC em si, que dá essa visão, cada um com a sua responsabilidade para que o projeto saia do papel e vire realidade. Isso que é o mais Legal, importante. legal, legal. Aqui, ó, desenvolver competências nos processos industriais referentes à pintura, soldagem, transporte, levantamento de cargas. Aqui, ó, levantamento de cargas você citou, ó. Do guindaste. É importante você saber como que É, vai fazer plano de rigging, que é o principal planejamento. Não adianta você ter o guindaste também e não ter o projetista do seu lado. É o seu recurso. interessante, né? É interessante. Prover os setores da indústria regional com profissionais de excelência, basear-se em uma metodologia aplicada para adotar profissionais com conhecimentos no intuito de provê-los com capacidade de argumentação teórica e prática e a aplicação desses conhecimentos em pesquisa científica e tecnológica. Aqui, ó, eu trocaria isso aqui tudo, ó, por uma frase apenas, que Isso. é intuir o cara a saber resolver problema. Foi o que foi para o senhor agora, a gente está debatendo, né? A civil, o Isso. engenheiro civil tem que conhecer da montagem eletromecânica para, na hora de debater, não ter aquela dificuldade. Ele saiba Ele tem se posicionar e tirar aquele obstáculo da frente. interessante, né? Olha o programa do curso aqui, ó. É um curso que ele é uma imersão técnica, né? Então, Uhum. assim, às vezes é uma carência do aluno, falando, não, eu quero entrar aí em disciplinas mais profissionalizantes e às vezes fica mais teórico, né? Não, ele é um curso que desde a primeira disciplina ele tem uma carga de capacitação profissional muito alta, né? Olha as disciplinas aqui, ó, empreendimentos industriais, normalização e legislação profissional, planejamento e controle de projetos, projetos industriais, segurança do trabalho, as NRs aí, ó, Da vida. instalação de canteiro de obra, técnicas de inspeção e controle de qualidade, tópicos especiais em engenharia, transporte e levantamento de cargas, soldagem, pintura, montagem mecânica, montagem de estruturas metálicas, montagem de tubulações. Você me fez lembrar aquela da pilastra, né? É, Montagem elétrica, montagem instrumentação. Então você vê que é uma imersão técnica o curso, né? é que você É precisa de pra... todas essas disciplinas para o seu projeto sair. Não tem jeito. Você tem que ter o conhecimento. Não é, se for o apelamento do curso, é muito importante, né? Que vai desde como eu vou colocar o meu canteiro de obras, qual é a norma que eu vou colocar, se vai atender os requisitos, quais são a legislação profissional, o que o meu mecânico pode fazer, quais são as atividades que ele pode executar, e passo a passo, e o segmento que tem. Legal, legal. Então aqui, por exemplo, ó, a área do conhecimento aqui de engenharia, né? A carga horária aqui 432 horas aulas. E aqui você tem acesso a
a parceiros e descontos, né? Uhum. A PUC tem a política de desconto, né? Trabalho de conclusão de curso, né? Não é obrigatório. Muito possivelmente ele foi substituído por um projeto final, Sim. né? Dispensa de disciplina, ela é cabível no máximo até 30%, né? Mas, em geral, a gente indica consulta à secretaria acadêmica. Aqui é questão de diploma estrangeiro, né? Então, em geral, é esse curso aí, né? A nossa previsão de início é para abril, né? Deixa eu sair aqui. Legal. É, é para abril, né? Uhum. E aí a gente está fazendo essas inserções aí, a gente vai começar a fazer as inserções em diferentes mídias, né? A gente trabalha muito, tem dado muito certo a gente trabalhar com o LinkedIn. Ah, você deixou o LinkedIn aí, né? Deixei ele quietinho. Ah, não, excelente. Tem os alunos É, das outras turmas que me acompanham, que vai conversando muito, que eu falo, né? Você começa a dar aula, professor Ederson, acabou o curso, você já vira amigo e companheiro de profissão dos alunos. Você está sim, capacitando ele para ele verdade. estar no mesmo nível que você, dividindo conhecimentos no dia a dia. Não tem, é professor e é aluno, não. Você se capacitou, se qualificou, você está no mesmo nível já. Então você já começa a ter um debate técnico mais real. Na verdade, a experiência que acontece comigo normalmente é assim, ó. Às vezes a gente termina uma disciplina, um curso, e aí a gente recebe sondagem, né? Ah, tu Hum, conhece algum profissional, né? Tá sabendo de alguém contratando? E às vezes também eu faço alguma sondagem, sabe? Acho que é importante. Olha, hein? tô participando, por exemplo, de uma perícia, né? Que a participação, uma das partes é a Vale. Uhum. Eu vou fazer uma sondagem, né? Entendeu? E aí, às vezes, o contato imediato ali é um aluno que se apresentou, né? É isso, não, E, a vira e mexe na empresa onde eu trabalho está contratando gente. Eu pego os grupos dos alunos da PUC, ó, tem uma vaga em tal site, que interessa? Se interessa, me manda o currículo que eu coloco, porque eu sei o profissional que vai estar disponível. A qualificação da mão de obra, o quão ela é qualificada devido aos cursos. Então é muito importante isso, esse network que acontece pós também a conclusão do curso. Então, opa, eu preciso de um especialista em montagem. Oh, na turma tal tinha o fulano que conhecia muito bem de estrutura metálica. Eu vou contratar ele, vou é, pegar o currículo dele e vou indicar ele. E é, assim vai. E o que é o que eu falo, professor Ederson? Esse mundo de montagens industriais, todo mundo se conhece. Todo mundo fica no trecho e já trabalhou em lugar e se vão se conhecer futuramente. Por exemplo, nas turmas que eu já passei, eu dei aula para cliente meu. Eu tenho clientes meus em Minas, no Pará, aqui em São Paulo. Então, é o guia a guia. Então, ele sabe como que funciona uma montagem eletromecânica, que é uma montagem industrial, que você vai mostrar, que você vai falar assim, opa, lembra daquela aula que nós trabalhamos? Lembra aquilo ali? Segue que vai dar certo. Conhecimento você interessante, tem. interessante. Quem me relata muito essas experiências é o próprio professor Ítalo, né? Uhum. Ele relata que às vezes ele fala, olha, às vezes é um cliente que depois vira um aluno, às vezes é um aluno que vira um cliente, às vezes eu sou o contratante, às vezes eu sou o cliente, né? É muito interessante isso. Acontece muito isso. E não tem como, não vai fugir disso, professor Ederson. Isso que é legal nesse, vamos lá, nesse nicho, né, de montagens industriais. Um precisa do outro e um se complementa o outro. Então não tem como você É. fugir. Eu preciso de mão de obra especializada. Se eu tenho o meu banco de dados, o meu banco de contatos, eu vou utilizar o banco de contatos que eu tenho para distribuir. E vamos Uhum. colocar a gente qualificada no mercado. Entendi. Você quer deixar a apresentação aí no site, no chat, para Eu quem posso quiser colocar aqui a apresentação. acompanhar? O Sim, sim, eu posso que colocar que ela você sim. acha? Pode ser? Vou subir ela aqui no chat. Show, vou fazer igual você fez aí. Vou pegar meu LinkedIn aqui. Boa ideia. Colocar o LinkedIn para o pessoal buscar, conversar com a gente, isso é importante, né?
pessoal ver e ficar à disposição, né, professor Ederson? Ah, tá com dúvida no curso sobre a ementa, sobre como que funciona o curso, a gente tira a dúvida. Eu acho que é isso que é bastante importante, né? A gente tirar essa dúvida para que a pessoa que esteja interessada em se capacitar saiba do profissional que está por trás também, né? Quais são os professores? Quais são os conhecimentos dos professores da PUC para dar o curso, né? Ministrar. Exatamente. Exatamente. Bacana, legal. Deixa eu colocar aqui meu. Hoje, Já. nos meus contatos, eu tenho mais de 40 alunos que estão em conversa, em troca. Tem aluno que virou amigo e eu falei assim, professor, eu falei, opa, acabou, não é mais professor, agora somos amigos. Pode me chamar de Ali, e vamos embora. Eu tô com uma dúvida num projeto assim, você pode me ajudar? Lógico, eu acho que essa troca de informações é viva. Bacana. Teve um aluno meu na disciplina de orçamentos, que eu estava precisando de uma cotação, eu falei assim, poxa, eu estou precisando disso. Ô, professor, eu trabalho com isso. Eu falei, opa, então vamos trocar, me dá o contato aqui, eu vou contar com você e vamos colocar isso. Eu falei, viu como que é importante o networking? Um vai ajudar o outro, vai apoiar o outro no seu dia a dia. Sem dúvida. Peraí, pessoal. Eu te adicionei aí. Oh, ok. Eu peguei o link, ele apareceu desse jeito aí. É, o meu apareceu do mesmo jeito que o senhor. Tá aparecendo aqui. Ah, José Araújo tem aqui, ó. É isso aí. Ok, professor Ederson. Beleza. O Ali, alguma coisa a mais, assim, para a gente Tá, fechar? A professor, aula está gravada, vai ficar disponível. é que eu falo Aí, pro o que que a gente pessoal. pega? A gente pega e aí a gente vai divulgar no PMKB, Ok. vamos divulgar na PUC Minas, e aí a gente Sim. está liberado também para disponibilizar nos nossos canais. Oh, o José Araújo, que entrou agora aqui, foi meu aluno. Foi você, Aí, ó, coisa José? Exato, exato, professor. Aí, ó, viu só, Muito professor boa Ederson? aula. Aí, a prova Foi boa a viva aula, tá não aí, ó. foi? Prova viva. Foi Parabéns, bom? professor. Obrigado, José. Foi bom o curso com você? Muito bom, muito bom. Nós conseguimos desenvolver bem, né? Eu acho Uhum. que a turma adorou aí a aula do senhor. Parabéns. Muito obrigado, José. Aqui não foi uma conversa boa, José, no curso? Uma troca de experiência legal que a gente busca com os alunos para mostrar o dia a dia? Sim, claro, experiência, né? Também a parte de indicadores, esse lance, né? Do dia a dia ali, né? Tete a tete. Acho que isso tudo foi muito bem enfatizado na aula. Parabéns. Oh, obrigado, José. Obrigado. É bom. É que eu falava para vocês na aula, o que importa para mim é o conhecimento. Se eu conseguir passar o conhecimento para É vocês uma e vocês feedback à usarem vista, no dia né? a dia, é isso isso paga para gente, professor Ederson. Isso paga para gente. Isso, é isso E, Isso mesmo. e paga. professor, além do mais, sabe, é o que o mercado precisa, sabe? Acho que tem muita coisa que fica meio que escondido, né, no mercado. E Hum. vocês acabam trazendo essas informações e acrescentam, né? Eu mesmo consegui utilizar, né, no meu dia a dia. Então, é importante a gente ter, né, uma condição de acesso, né, primeiro a pós, né, acho isso importante, e ao conhecimento, né, em si, e além do mais, o professor trazer isso para a gente, né, trazer essa experiência para a gente, né, porque é o que a gente busca, né, é a necessidade do dia a dia ali, é o indicador, a forma de contato, né, algumas vezes eu falei com o professor ali,
de forma rápida ali, como é que eu faço e tal, não sei o quê. Quer dizer, isso aí é impagável, né? É um, É o dia a dia, é É o contato. verdade. É o contato que eu exato. falei, professor Ederson, José. Se puder, você pode estar no Pará, eu aqui em São Paulo, que a internet hoje ajuda e você consegue fluir e aprender. Conhecimento nunca é demais. Perfeito, Sem perfeito. Acho que dúvida, sem dúvida. eu citei o Bacana, né? professor Legal Ali, esse mas testemunho aí. temos outros professores aí também, até de drone, né? Eu tô com esse negócio de acesso a maquete, né? A forma de pontos, né? Então, É, sabe, é um todo, né, cara? Então, aproveita quem está né, tendo esse tete-a-tete, tendo essa oportunidade de acesso, né, a esses professores. Parabéns, viu? Só tenho a agradecer. obrigado, José. Obrigado mesmo. Isso aí. Bom ter você. Bacana, né? Gostoso aí, né? Pô, demais. Bacana. Bom, não havendo mais nada a complementar, é, eu acho, eu te agradeço muito, foi muito bom, muito palatável aqui, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast desse lá para o Capital Project, professor. Vamos só marcar, Acho que, professor acho, Ederson. acho que você vai acrescentar demais lá, sem sombra de dúvida, né? Pode marcar sim, E sempre estou à perdeu disposição. quem Eu não, acho. perdeu quem não Quem entrou. perdeu, quem não assistiu agora, para discutir. Porque a conversa foi boa. Ô, José, depois você pode assistir, o professor Edson vai colocar o link. Assiste lá que tem uma coisa geral bem paliativa aí da montagem industrial, viu? Obrigado, obrigado. Eu acabei chegando atrasado, mas é isso aí. Eu Eu tenho, imaginei. Quando Não, você que entra, eu falei, não, sem problema algum. Eu sei que perfeito. depois você vai ler, você vai ouvir e vai perguntar. Tenho certeza disso. Legal, legal. beleza, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, viu? Obrigado, José. Obrigado, professor Ederson. Experiência Tchau, ótima aí. tchau. Um abraço a todos.